Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que chegar esse vídeo para você. Vamos mais um dia estudar a palavra, mais um dia tentar aprofundar um pouquinho, aumentar o nosso nível de conhecimento, a gente poder ter discernimento e sabedoria, a gente poder transbordar isso para outras pessoas. Faço um convite para você acompanhar aqui comigo os meus estudos diários, onde eu faço a leitura de um capítulo de um livro da Bíblia por dia. A gente tenta aprofundar um pouquinho sem viés religioso, sem viés ideológico, só abrindo o coração para Deus, abrindo para a sua presença, para que Ele faça morada na nossa vida. Então venho convidar você para participar disso comigo. Chama uma pessoa, convida alguém que também precise, que também esteja passando por algum momento, ou veja, entenda que é a hora de se abrir para Deus. Eu comecei a estudar a Bíblia em outubro de 2024, durante um momento muito complicado da minha vida, onde eu, graças a Deus, ouvi o chamado dele e abriu meu coração. Eu peguei uma Bíblia e comecei a ler sem entender nada. Ainda estou longe de entender e ser um conhecedor da Bíblia, da palavra, mas isso já mudou diretamente a minha vida, o meu entendimento, a minha maneira de me relacionar com Deus, de trazer Ele para perto de mim, de sentir a Sua presença, de ouvir a Sua voz, ter o Espírito Santo queimando no meu coração, de chamar minha fé para Jesus, de aceitar e entender que Ele é o nosso único e necessário Salvador. Então eu peço que você fique aqui comigo, peço que você me ajude, eu preciso muito da sua ajuda, porque sozinho a gente não faz nada. E sempre que você tiver um insight diferente, alguma outra coisa, comenta, escreve aqui, vamos debater no bom sentido o que você descobriu, o que você entendeu. Eu preciso disso para eu poder aprender. Sozinho a gente não consegue nada sozinho. Não vou conseguir aprender nunca sozinho. Então vamos junto. Vai agora completar um ano, no mês que vem, que eu tenho estudado a Bíblia, e isso mudou minha vida. Tem mudado e não vai mais parar de mudar. Então vem, vamos para essa mudança. Vem comigo. Bora! Nós estamos estudando Romanos, que é um livro denso, forte. Paulo escreveu Romanos, onde ele traz muita sabedoria para a gente, explica muito sobre a fé, muito sobre a gente ser justificado pela fé e não pelas obras. O capítulo 4 fala um pouco disso. Então, vou ler o capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não fora circuncidado, portanto, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai da fé. Ele é o pai de todos que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos,
mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, nesse capítulo, Paulo vem falar da justificação pela fé, não por obras. Do verso 1 ao 8, ele fala de Abraão e Davi, a justificação pela fé. Paulo pergunta: o que diremos de Abraão, nosso pai? Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 6 é citado: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Justiça aqui é imputada, não conquistada. Davi também confirma isso no Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A base da justificação sempre foi a fé e a graça, nunca as obras. No verso 9 ao 12, ele fala de antes da circuncisão. Paulo reforça que quanto Abraão foi declarado justo, ele ainda não era circuncidado. Isso mostra que a justiça não depende de ritos, mas depende da fé. Assim, Abraão se torna pai dos incircuncisos que creem, que são os gentios, e pai dos circuncisos, que não só têm o sinal, mas seguem a sua fé, que são os judeus. A fé vem antes da religião, antes do rito, antes de qualquer marca externa. Do 13 ao 17, ele fala da promessa baseada na fé e não na lei. A promessa a Abraão de ser herdeiro do mundo não veio pela lei, mas veio pela fé dele. Se dependesse da lei, a promessa seria anulada, pois ninguém a cumpre plenamente. É impossível cumprir a lei plenamente, por nós, seres humanos pecadores que somos. A fé, sim, a fé torna a promessa válida, porque se fundamenta na graça. A gente não vive pela lei, a gente vive pela graça. Abraão é chamado de pai de muitas nações, não apenas Israel. A fé abre as portas da promessa para todos, judeus e gentios, e depende da graça, e não da sua performance, não das suas obras. Do 18 ao 22, ele fala da fé de Abraão diante do impossível. Abraão creu contra a esperança. Olhou para si mesmo, um corpo quase morto, com 100 anos de idade. Olhou para Sara, que era estéril, mas em momento algum ele duvidou da promessa de Deus. Ele não se apoiou nas circunstâncias, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus a todo momento. Por isso, sua fé foi creditada como justiça. E a fé não é negar a realidade,
mas é crer que Deus é maior que a realidade. Deus está fora da realidade. No verso 23 ao 25, ele traz uma aplicação para nós. Paulo fecha dizendo: não foi só para Abraão que está escrito, foi-lhe acreditado. Isso também é para nós, que cremos em Jesus, aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, foi ressuscitado para a nossa justificação. A fé que salva hoje é a mesma fé de Abraão, confiar em Deus contra as evidências naturais e se apoiar na obra de Cristo. Aí nós seremos justificados, sempre pela fé. Vou fazer uma síntese desse capítulo. Não pode entender que a justificação sempre foi pela fé. Abraão e Davi nos provam isso. Que a fé precede qualquer rito, qualquer marca, qualquer coisa externa, qualquer coisa para o nosso corpo. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Antes de ser circuncidado, ele já tinha sido justificado. A promessa depende da fé e da graça, e não da lei, e não da obra. Abraão creu contra a esperança, e sua fé foi justiça. Essa mesma fé é aplicada a nós em Cristo, morto e ressuscitado. Romanos é o exemplo vivo de que a salvação sempre foi e sempre será pela fé. Abraão não foi justificado pelas suas obras, ele foi justificado pela sua fé, por crer. E essa mesma fé é estendida a nós em Jesus. Esse é um capítulo muito forte, muito denso. Eu convido você a fazer uma releitura desse capítulo, um pouco mais de calma, lendo verso a verso, vendo que se surge algum insight, se surge algum pensamento, alguma meditação em cima disso, medita em cima desse capítulo. Compreenda que nós somos justificados e salvos pela nossa fé em Deus e em Jesus, não pelas nossas obras, pelo cumprimento da lei. Para nós humanos é impossível que nós cumpramos essa lei, que nós somos falhos e pecadores. A única pessoa que passou por esse planeta e conseguiu cumpri-la foi Jesus. Não é à toa. Por isso ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, sejamos gloriosos em nossa fé. Busquemos essa fé. Que a gente traga Jesus para dentro do nosso coração. Ele está na porta do nosso coração, só esperando a gente entrar. Só esperando a gente deixar ele entrar. Ele está ali. Mas você precisa abrir seu coração para ele. A partir do momento que você abre, ele faz muitas maravilhas para a gente. A paz de Deus é uma coisa que só quem experimenta consegue entender. Então eu faço um convite para você, que você continue aqui e a gente continue estudando juntos, que a gente consiga fazer um movimento. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu conhecimento. Mas eu não tenho conhecimento, eu também não tenho. Então, um pouco seu com um pouco meu, a gente consegue fazer muito. Então, te convido a voltar amanhã. Todo dia eu posto um capítulo do meu estudo, dos meus estudos diários, da maneira que eu faço. Eu leio o capítulo, tento aprofundar um pouquinho, tento trazer um pouco mais de clareza, cada vez mais. Que você seja sal e luz por onde você passar na sua geração. Você seja muito feliz no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua caminhada. Fique com Deus e até amanhã.